Está aqui ouvindo. Um abraço. Prontinho, a gravação foi iniciada. Vou dar só mais um minutinho aí eu começo as apresentações. Tá, joia. Tá entrando mais gente aí. Hermes, quem for começar com a institucional, se quiser já testar o compartilhamento, tá? Já pode testar aí para a gente ver se está chegando. Tá bom. Legal, vou fazer aqui então. Tá chegando aí? Chegou perfeito. Sim. Chegou perfeito, Fernando. Quer que eu deixe compartilhado já? Pode deixar compartilhado, que o pessoal vai chegando. Eu vou fazer Hermes, você quer dar uma palavrinha inicial? Ou como é que vai ser o fluxo aí? Pera aí, que deixa eu trazer o Alexis aqui, que ele está em outro chat. Pera aí. O Alexis entrou no chat lá, mas ele esqueceu do link lá. Então, eu vou mandar pro WhatsApp dele aqui. Legal. Que ele vai conectar com a gente. Legal. Então, acho que eu vou descompartilhar, porque acho melhor... Oi? Será que ele tem uma lá? Claro. Então, show. Pode deixar ele entrar. Como já vai dar exatamente agora 6, a gente tem que começar pontualmente, eu já vou fazendo as honras aqui. A gente já está com... Nós já estamos com bastantes alunos aí. Ô Hermes, você mandou o link para ele? Você quer que eu te envie aí o link? Mandei. Ele já está com o link e está entrando agora aqui. Beleza. Ó, Alexis entrou aí. Alexis, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo jóia? E aí, como estão? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. A gente estava aguardando aqui, a gente vai começar. A gente vai começar com uma apresentação. Vamos passar para a apresentação institucional da Compasso. Aí a gente vai dando sequência aí nesse evento. Então, vamos lá, já está gravando aqui. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao relançamento do Level Up no seu formato Fast Track aí. Eu estou aqui com a galera da Compasso do Grupo UOL, gente, que está trazendo 2 trilhas super importantes aí para a gente de Android e de React, né? Esse nosso encontro hoje é para vocês tirarem todas as dúvidas sobre o processo de inscrição, a trilha, a formação, o ingresso dentro de uma carreira Compasso. Eu queria agradecer aqui a todos os coordenadores, professores envolvidos que compartilharam os links, enviaram para vocês, movimentaram essa rede, essa é a nossa segunda live. A gente teve uma live com a galera de jogos também para a trilha de Game Dev, e agora a gente vai falar das trilhas específicas de TI. Então a gente agradece de coração a vocês que movimentam a nossa rede e ao nosso parceiro por proporcionar aí esse alavanco aí na carreira de vocês. Gente, eu estou aqui com muita gente aqui da Compasso aqui. Eu vou fazer as 2 primeiras apresentações aqui do Alexis e do Hermes aqui, e aí quando eles forem passando a bola para as outras pessoas que vão falar, elas vão se apresentando e falando um pouquinho aí, tá certo? O Alexis Rockenbach, gente, é o cofundador e atual diretor de operações da Compasso UOL, né? Com mais de 2.100 colaboradores atuando em serviços de transformação digital, com sede aqui no Brasil. Desde os primeiros anos da carreira dele, vem ajudando a impulsionar a estratégia e visão da empresa e liderar equipes talentosas para fornecer soluções digitais que ajudem a clientes na disrupção de suas indústrias. Alex, seja muito bem-vindo aí à PUC Minas. Aí. Obrigado pela confiança e pela parceria, tá certo?
Ô, Marcos, obrigado. Eu quero começar dizendo o seguinte, que eu vou pedir para você me mandar essa anotação desse texto aí, porque eu estou precisando de um texto assim para atualizar lá meu LinkedIn. Ficou bonito, gostei, foi legal aí a introdução, muito bom, muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer a todos vocês aí, agradecer a PUC Minas por né, ser essa parceira nossa e estar nos dando esse espaço. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, mas eu prometo que eu vou falar aqui, 7 minutinhos, fazer uma introdução rápida, para não encher o saco demais de vocês aqui. Eu só quero falar um pouquinho, para quem não conhece o que é a Compasso, o que a gente faz aqui. O meu intuito é poder dar um pequeno depoimento aqui sobre o que nós fazemos, né? Então, eu sou um dos fundadores da empresa. A gente começou a empresa bem pequenininha, há 25 anos atrás, e ao longo dessa trajetória a gente foi crescendo passo a passo. Vocês veem aí na tela que o nosso logo agora fala aí Compasso UOL, né? Desde 2013, a gente teve um investimento do Grupo UOL na Compasso. Na época, em 2013, a gente era pouco mais de 100 desenvolvedores. Hoje nós somos 2.200. Então, de 2013 para cá, a gente cresceu 22 vezes o tamanho da empresa. E eu acho que muito disso tem a competência do nosso time aqui, mas tem também, por outro lado, aqui o apoio que a gente tem tido do Grupo UOL em acelerar esse nosso projeto, que é super ambicioso, super arrojado, de tentar fazer da gente uma das empresas mais importantes de TI, não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu acho que a gente está no caminho aí. Então, para quem não sabe o que a gente faz, uma forma simples de explicar o que a gente faz é dizer que a gente constrói plataformas digitais para grandes empresas, né? A gente faz algumas outras coisas também, mas a maior parte do que nós fazemos é isso. A gente ajuda grandes empresas, que tem aí alguns exemplos na tela, como a Vivo, como a Natura, como Carrefour, como Livelo, como o Banco Santander, a criarem as suas plataformas digitais, né? E então, assim, no caso da Vivo, por exemplo, a gente já há 11 anos a gente é responsável pela construção de uma solução que talvez até alguns de vocês tenham instalado aí nos celulares de vocês. Quem é cliente da Vivo talvez use, que é o Meu Vivo. O Meu Vivo é um app, ele é uma arquitetura de microserviços, é um site, tem N componentes, né? O componente mais visível é o app, mas é uma solução que a gente trabalha já há mais de 10 anos, e a gente está o tempo inteiro evoluindo o Meu Vivo. E tem uma equipe, quase 200 pessoas, nossa, cuidando da evolução contínua do Meu Vivo. A Natura é um outro cliente importante nosso. A Natura hoje, não sei se vocês sabem, ela é a terceira maior empresa de cosméticos do mundo. Ela comprou, nos últimos anos, algumas das maiores empresas de cosméticos do mundo, como a Avon, como a The Body Shop, como a Aesop, e ela hoje está em 70 países. E ela vende online no mundo inteiro, usando a plataforma de comércio eletrônico que nós ajudamos a Natura a construir. E aqui eu poderia citar N outros exemplos. A gente tem uma centena de clientes. Em cada um desses clientes, o que a gente faz é criar esse tipo de solução. E cada vez mais a gente usa as tecnologias mais avançadas que existem no mercado. E a gente faz isso basicamente com gente, né? Então, esse slide até está desatualizado aqui, tem que mudar ele para 2.200. A gente, nos últimos 2 meses, contratou mais de 150 pessoas. Esse slide é do começo do ano. E aqui, embora a gente seja uma empresa de tecnologia, as pessoas são o centro da Compasso, né? A gente não faz nada do que a gente faz se a gente não tiver pessoas talentosas. E já faz mais de uma década que a gente investe de uma forma bem diferente do que o resto do mercado na formação de mão de obra. Esse programa nosso de bolsas, que vocês estão conhecendo hoje aqui, ele é um programa que a gente implementou ele pela primeira vez, acho que foi em 2013 ou 2014. A gente começou a conceder bolsas de estudo, pagando dinheiro para alunos de curso de TI estudarem algumas plataformas e complementarem a sua formação acadêmica, né? Isso foi evoluindo. Hoje a gente tem 26 trilhas diferentes
de coisas um pouco mais manjadas, de coisas mais modernas, voltadas a apps, voltadas a games, voltadas a inteligência artificial, coisas muito interessantes. E a gente, só para vocês terem uma ideia, esse ano a gente vai investir mais de R$1 milhão em bolsas de estudo. São 600 bolsas que a gente vai conceder. Esse é o plano inicial. Eu estava conversando hoje aqui com o Marcondes, que está na COC com a gente, ele é o head desse programa. A gente provavelmente vai aumentar esse investimento, que ele já está pequeno para o que a gente quer fazer esse ano. E a gente faz isso nessas trilhas que vocês estão vendo aí na tela, que são os nossos Innovation Studios. Cada um desses temas que está aí na tela, a gente tem uma estrutura dentro da Compasso que funciona como se fosse uma startup e que tem a missão de desbravar tecnologias dentro daquele tema, né? A gente tem outros programas dentro do Academy. Esse programa de bolsas é o programa que a gente está mostrando aqui para vocês hoje. É o mais importante, é o programa por onde mais entra gente dentro da Compasso hoje. Mas a gente tem outros programas, como, por exemplo, o Fast Track, que é para pegar profissionais que já têm um pouco mais de bagagem, já estão no mercado de TI há mais tempo, mas estão defasados tecnologicamente. É como se a gente pegasse esses profissionais e ajudasse a dar um banho de loja no seu conhecimento para atualizá-los e permitir que eles possam trabalhar com tecnologias mais modernas. A gente tem o programa do Academy, né, hoje aqui com mais de 15 instituições bem consolidadas. A gente tem instituições mais recentes, em que a gente está ainda nas primeiras edições, que já soma aqui mais de 30 instituições de norte a sul do Brasil. Hoje de manhã, a gente fez uma reunião com uma Universidade do Belém do Pará, que a gente está começando um novo programa na Amazônia, formando mão de obra em tecnologias disruptivas, agora realmente, né, do Oiapoque ao Chuí, aqui no Brasil. E a gente faz isso em conjunto com os nossos parceiros, né? Em todos esses programas, a gente traz as tecnologias mais sofisticadas, que são exatamente as tecnologias onde falta gente no mercado, né? A gente não trabalha com as coisas básicas dessas empresas, da AWS, do Google, da Microsoft, da Salesforce, da Oracle. A gente acabou de fechar, a gente teve sexta-feira passada o nosso evento anual, que é o Compasso Day. A gente trouxe os 2 novos parceiros nossos, que são a Unity e a Epic Games, com a Unreal Engine. A gente está começando um trabalho pioneiro aqui no Brasil, de formar uma grande massa de desenvolvedores das tecnologias de game. É um trabalho que eu tenho certeza que vai decolar esse ano, de uma forma absurda, porque tem muita oportunidade para a gente trabalhar com os nossos clientes, para usar as tecnologias de jogos, não só para fazer jogos, mas para fazer filmes, para fazer advertisement, para fazer animação 3D com renderização em tempo real e N outras possíveis aplicações aí de realidade virtual, de realidade aumentada e assim por diante. Toda a nossa equipe de delivery hoje está no Brasil, mas a gente tem clientes já mundo afora. A gente tem clientes nos Estados Unidos, clientes na Europa. A gente, há 2 meses atrás, fez o Go Live do e-commerce da Natura na Malásia, inclusive, né? Então, a gente tem hoje operações no mundo inteiro. E como eu estourei o meu tempo, passei 1 minutinho aqui, eu vou encerrar por aqui. Esse slide final aqui dá um resumão do que são os nossos diferenciais. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui interessados em conhecer o nosso programa. A gente está muito motivado em fazer um grande trabalho com a PUC Minas, né? A gente tem... Eu falei antes aqui, né? A gente começou a Compasso numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Passo Fundo. É uma cidade de 200 mil habitantes, que hoje a gente tem 400 desenvolvedores em Passo Fundo, trabalhando com as tecnologias mais sofisticadas do Vale do Silício. E vocês imaginem aí em BH e na região metropolitana, se em Passo Fundo, que tem 200 mil habitantes, a gente conseguiu ter 400 devs, em BH dá para bater uns 5 mil. Então, esse é o desafio aqui para vocês se engajarem com a gente, a começar a acelerar o crescimento nosso aí na região. Então, Hermes, bola contigo aí, feita a minha introdução. Eu não vou conseguir ficar até o final da reunião, mas eu fiz questão aqui de dar as boas-vindas para todos vocês, tá bem?
Obrigado aí. Vai contigo, Hermes. Beleza, brigadão, Alex. Muito obrigado aí. Obrigado Valeu. aí por compartilhar um pouco da história da Compasso. Gente, antes do Hermes começar, eu queria apresentar ele, porque o Hermes tem uma característica aqui em comum com vocês. O Hermes, ele é executivo na Compasso desde 2019, ele é mineiro aqui de Belo Horizonte, ele está no time de inovação aí, mobile, né? Cuida da parceria do Google, e ele é formado em sistemas de informação pela PUC Minas, lá na PUC Contagem, né? Tem especialização em TI também, e o Hermes foi quem mobilizou toda essa parceria aí da PUC Minas com a Compasso. Então, agora, Hermes, está com você aí. Ô, Hermes, copia esse texto e bota no teu LinkedIn também, Hermes. Rapaz, Tá é bom? espetacular. Você viu? Você gostou do storytelling do Arraiz? Ele é o máximo, cara. O Marcos é fera, cara. A gente vai convidar ele para ajudar aqui a dar uma revitalizada nos LinkedIn de todo mundo na Compasso, cara. Adorei. Vamos junto, Alex. Tamo junto. O Arraiz é show, cara. O Arraiz é show. Toda vez que a gente conversa, sai uma pérola nova dele aqui, a gente se impressiona. Ô, professor, Pessoal, vou mandar o meu para você, hein? Manda o link aí que a gente faz aí De novo, assim, é um prazer enorme, né? Como o professor falou, eu sou ex-aluno, né, da PUC, tenho um carinho enorme por todos que estão aqui. É um prazer enorme poder trazer para vocês esse projeto, esse plano em conjunto com o Level Up. Ano passado a gente tentou encaixar com o Level Up, né, mas aí veio a pandemia, foi um desafio enorme. A gente não perdeu energia aqui com o professor Marcos, com o professor Lúcio, a professora Simone, e tá chegando nesse momento aqui, poder realizar isso aqui com vocês é uma alegria imensa para mim, é algo que estava no meu coração já desde desse retorno, desde a operação, né, o início da operação aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e tenho certeza que vai ser espetacular. Com a gente aqui, então, turma, vocês viram, né? O Alex comentou dos nossos Innovation Centers, que são operações mais locais e tudo. A gente tem uma operação dentro do estado de Minas Gerais e uma operação em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. A gente continua acelerando o crescimento. E isso dá essa cara, né, desse diálogo mineirês, assim, que a gente brinca, e esse carinho todo, esse contato todo aqui, que permite que a gente faça esse tipo de programa que está aqui. Então, eu queria passar, né, de fato, agora para essas duas trilhas que a gente escolheu aí, junto com vocês para iniciar, uma de React.js e a outra em Andorra e de Kotlin. São duas tecnologias que a gente tem continuamente, né, dos nossos clientes, dos nossos projetos atuais, dos nossos desafios que a gente vê pela frente, um alto volume de demanda, né, de profissionais, a gente vê a dificuldade da formação dessa competência e vai ser um prazer enorme a gente, né, tá ofertando essa bolsa, fazendo essa bolsa aí junto com vocês. E aí, para ter uma ideia aí do que vem dentro dessas duas bolsas aí, eu queria passar para o Felipe aí, pode jogar sua apresentação na tela aí, Felipe, do que tem por trás aí dessa trilha do React.js, o que tem aí pelo caminho, e conta para a gente um pouco aí, Felipe. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe, eu estou na Compasso aí há aproximadamente um ano, na verdade, um pouco mais de um ano, e eu venho trabalhando com React.js e React Native. Atualmente a gente terminou, né, Hermes, a trilha de React Native, que foi incrível, e a galera curtiu bastante, e veio o desafio aí da trilha de React.js agora. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, coisa de 10 minutinhos, não vou tomar muito tempo de vocês também não, 5, 10 minutinhos, mas eu também fiz uma colinha aqui, porque como o Alex disse, ele fala demais, eu também geralmente falo demais, e acabo me perdendo aí na história. Então, deixa eu compartilhar aqui. Quando vocês estiverem vendo, me avisa, por favor. Já apareceu. Apareceu? Bom, vamos lá. Bom, como o Hermes disse, a gente está iniciando aí o programa de bolsas de 2021 para React.js. E eu queria explicar que muitos de vocês provavelmente já conhecem o React, mas para os que não conhecem, eu vou explicar um pouco aqui sobre como ele funciona, para que ele serve e o que ele resolve. Bom, como eu falei, o objetivo aqui é explicar um pouco do React.js, as vantagens e o que a gente vai estudar no Fast Track. Bom, vamos lá. O que é o React.js? Na verdade, o React em si, não o JS,
Mas o React ele é uma lib que ela foi desenvolvida pelo Facebook para construção de interfaces. Então, tudo que vocês podem ver num site, num aplicativo, num sistema, seja o HTML, o CSS, as imagens, os loads de informação, todas aquelas transições de dados, carregamentos de dados, eles são feitos usando o React, claro, num site desenvolvido em React. E como que o React trabalha para construir essas interfaces? Na verdade, o que o React ele pode construir, além das interfaces? Ele pode construir interface para web, interface para aplicativo mobile, interface para televisão, interface para realidade virtual, e literalmente qualquer coisa que vocês podem ver, o React pode construir. E como que o React trabalha na construção dessas interfaces? O React ele trabalha com um conceito chamado de SPA, o Single Page Application. O SPA ele é uma forma de construir os apps no front-end, e quando não existia o SPA, a gente tinha o back-end muito atrelado ao front-end. E cada rota que o usuário acessava ali no site, o back-end ele fornecia um código HTML para o front-end, né, para o navegador. E então a gente podia dizer que o front-end ele era gerado através do back-end e servido para o navegador. E o que mudou com o surgimento ali das SPAs? Mudou que o front-end ele foi totalmente desacoplado do back-end. Então agora o que o back-end faz é servir os dados em JSON e o front-end ele lê e trata esses dados. Então toda a página da nossa aplicação ela não é mais servida pelo back-end. Ela é um código à parte, desacoplado do back-end. O roteamento ele é feito no próprio front-end. E usando a SPA, que é o Single Page Application, o navegador ele não precisa mais ser recarregado quando é chamado uma nova rota. Então, o React ele trata de fazer o carregamento de cada componente separado na demanda que ele recebe, né, do que ele precisa. E ali na parte de tudo é JavaScript. Então, o que quer dizer que tudo é JavaScript? Dentro do React, você vai importar o seu CSS, você vai escrever o seu HTML, você vai importar as suas imagens e tudo ali vai funcionar com o JavaScript lendo e interpretando tudo, vamos dizer assim, tudo da forma que ele é preciso. E a gente não vai precisar mais mexer com código HTML, código CSS fora do JavaScript. A nossa aplicação, ela pode ficar... Desculpa, que eu criei a colinha aqui, mas eu me perdi um pouco nela. E vocês não precisam, assim... Eu falo que tudo fica dentro do JavaScript, mas vocês não precisam ficar... Para quem não conhece o React, não precisa ficar assustado, porque apesar de tudo ficar dentro do JavaScript, é tudo muito fácil de mexer e é tudo muito bem separado lá dentro. E o que eu falei antes de React, React.js, React Native... é porque essas nomenclaturas, elas vêm da seguinte forma. O React, sem o JS, sem o Native, ele é o core, é a própria lib React. E, como eu disse, ele pode ser trabalhado tanto para web como para, por exemplo, para aplicativos. Mas o que vai especificar quando você está trabalhando com React.js, que é para web, e quando você está trabalhando com React Native, que é para aplicativos mobile? O React ele não trabalha sozinho. Então, você instalando, por exemplo, um Create React App, ele vai instalar o React e a React DOM. A React DOM é uma biblioteca que vai ensinar o React a como trabalhar com a árvore de elementos do seu navegador. Então, ali ele vai ter acesso à árvore de elementos e você vai poder criar estruturas web. Quando você instala o React Native, ele vai instalar o Native junto com o React. E ali o Native vai ensinar, por exemplo, como que o React vai ler as APIs que o sistema operacional fornece. E aqui do ladinho, eu coloquei um pequeno exemplo de como ficaria um código escrito em React, tá? O React.js, no caso. E a gente tem no início aqui da importação, no início do código, a importação do React, que uma observação é que eu coloquei aqui a título de exemplo, mas na versão mais recente do React não é mais preciso usar essa importação, porque antes você precisava puxar o React em todo o componente.
E depois a gente tem a importação de um código CSS. Então aqui vocês podem ver que o código ele é um ponto .css, então a gente continua trabalhando com a sintaxe nativa do CSS. Claro que existem outras bibliotecas dentro do React para trabalhar com pré-processadores de estilo, mas se você precisar, pode trabalhar com React com CSS nativo. Depois, a gente tem a importação de um outro componente. Aqui a gente cria um componente na tela, mas a gente tem a importação de um componente dentro de outro componente. O React permite fazer isso tranquilamente. A gente tem a importação da logo, que eu dei como exemplo aqui, a logo da Compasso, né, um PNG, que a gente importa, dá um nome para ela, tá? Pode ser qualquer nome aqui, eu coloquei logo, mas podia ser batatinha, que funcionaria do mesmo jeito. E em si a criação do componente. Os componentes no React, na versão atual, eles são todos funções. Nas versões anteriores você podia usar classes, mas isso complicava um pouco e eles acabaram tirando as classes e mantendo somente as funções. E aqui a gente tem o uso dentro do return, porque o componente do React ele precisa que você use um return para retornar os dados. E a gente tem aqui o uso do componente feature, que a gente importa aqui em cima, que ele é transformado em um elemento do HTML, e que aqui a gente pode passar atributos personalizados para ele também. E a gente tem o uso da logo aqui dentro da imagem. Então, imaginando aqui que a gente tem um cabeçalho, dentro desse cabeçalho a gente tem um banner lá, seja um banner de... Eu perdi a palavra em português, cara, featured. De destaque, e tem ali o logo, por exemplo, da Compasso naquele banner de destaque. E, por fim, a exportação do componente, e depois você pode usar esse componente em qualquer parte da aplicação, fazendo da mesma forma que eu importei o feature aqui, importaria esse header lá dentro. E quais são as vantagens do React? Por que é tão vantajoso usar o React? A primeira vantagem é que o React ele traz um sentido de organização para o nosso código, que foi o próprio React que criou esse conceito de organização, que é o de componentes, da criação de componentes, como eu expliquei no slide anterior. Então, o conceito de componentização é a forma de separar as partes da nossa aplicação vamos dizer assim, em pequenos trechos de código, em pequenos blocos de código. E esses pequenos blocos de código, eles têm funções específicas dentro da nossa aplicação. Então, aqui eu dei o exemplo da Netflix, onde o fundinho ali que dá para ver que é laranja é o nosso principal componente, que geralmente é o componente chamado de app. E esse componente é o primeiro componente carregado, quando a sua página é carregada, e dentro dele são carregados outros componentes. E aqui eu dei o exemplo de dois componentes, que é o header aqui em cima em azul, e o componente aqui desse Originais Netflix, que é o componente em verde. Se eu arrancar da Netflix, né, do site da Netflix, que é um site criado em React, se eu arrancar o header dele, todo o resto do site vai continuar funcionando perfeitamente. Por quê? Porque o header ele trabalha de forma independente dos outros componentes do site. Claro, ele tem ali uma certa ligação, mas ele não vai quebrar o site inteiro se ele for tirado dali. Então, é assim que a gente define um componente no React. A gente analisa o código e vê ali o que pode ser feito, se aquele componente, a gente pode criar ele de uma forma que, se ele for retirado do site, ele não atrapalhe o funcionamento, então aquilo ali pode se tornar um componente. E a divisão de responsabilidade, que é uma das vantagens, como eu expliquei no slide anterior também, é uma das vantagens que o React traz. Por quê? Como eu falei, as aplicações antigas elas eram criadas com o front-end sendo gerado pelo back-end. Então, com a separação dos dois, né, com o back-end passando a fornecer só o JSON e tratando somente das regras de negócio da aplicação, o front-end ficou responsável só pela parte de interface e de exibir ali tudo que é visível para o usuário. Então, uma mensagem de erro, uma mensagem de sucesso, uma informação enviada do back-end. E como que a gente pode dar um exemplo disso? Então, vamos imaginar que a gente tem um carrinho de compras e o nosso usuário ele insere um cupom ali de 10% de desconto na compra dele. Quem tem que fazer esse cálculo é o back-end. Então, o usuário ele insere o cupom no input lá do front-end, o front-end vai enviar esse cupom para o back-end e o back-end vai verificar se esse cupom existe e se ele é válido. E se ele existir e for válido, o back-end vai fazer o cálculo do novo valor em cima do valor total
da compra, tirar os 10% e enviar de volta para o front-end. E o front-end vai receber essa informação e ele tem que exibir o novo valor para o usuário, né, com os 10% de desconto, e também exibir ali que o cupom foi validado e que aquele cupom funciona. E a mesma coisa, se o cupom não funcionar, ele é obrigado a exibir uma informação, né, informar o usuário que aquele cupom não é válido de alguma forma, seja com uma mensagem, um modal, um toast, da melhor forma ali que o X passar para a gente. Ô, Felipe, vou te Oi. dar 2 minutos, já que a sua colinha tá acelerada aí, vou te dar 2 minutos para você fechar aí, porque o pessoal, eu imagino, já tá assim, cara, já quer colar nesse cara para aprender. 2 minutos aí para você, porque ainda tem a turminha do Android aí, cara. Mas tá indo bacana, tá bem bacana, cara. Legal. Então, assim, para acelerar um pouquinho, igual o Hermes falou aí, isso deu para a gente uma forma muito bacana também de trabalhar, porque agora a gente tem um back-end fornecendo uma API, e para ler essa API, a gente pode ter um front-end em web, a gente pode ter um aplicativo mobile lendo a mesma API. Então, o React ele proporciona essa facilidade para a gente. E, por fim, né, para terminar, que é o último slider, a outra coisa que a gente vai aprender aí no curso também é a trabalhar com o Webpack e o Babel, que eles trabalham junto com o React. Por quê? O navegador, por padrão, ele não entende o código que a gente escreve em React. Então, a gente vai trabalhar e aprender a mexer com o Webpack e com o Babel, porque essas duas ferramentas, elas traduzem, né, para o navegador todo o código que a gente escreve e servem para ele de uma forma que o navegador consiga entender. Então, eu vou pular um pouquinho da minha explicação aqui, que acho que demoraria um pouco mais de 2 minutos. Mas é basicamente isso. Então, eu garanto para vocês, galera, que quem não conhece React vai se apaixonar, porque eu não conhecia, eu falava que eu odiava, e quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei por React. E para quem já conhece, cara, e quer aprender mais, o Fast Track da Compass, cara, eu garanto para vocês que vai ser muito bacana. Então, é isso aí, Hermes, foi mal. Valeu, Felipe. Pois é, galera, assim, ó, dá um highlight para vocês. Vocês já viram aí, esse Felipe vai ser um dos instrutores que vai estar acompanhando essa bolsa com vocês, né? A gente entende no programa de bolsa que não precisa ser já um mega programador, nem tudo, nem nada. A gente gosta só de colocar, de mencionar para vocês assim, ó, esses caras que odiavam e do dia para a noite dentro da Compass é uma das referências de React dentro da Compass, ele está sempre envolvido aí nesse estudo, então a gente está querendo oferecer essa jornada bem bacana aí. E aí agora, né, dando uma pausinha aí, bebe uma aguinha, respira um pouquinho aí, porque o Felipe, ele é excesso de informação, cara, é uma delícia sentar para ouvir ele. E tem um cara também que na mesma vibe, eu vou dar um tempinho para ele, vou dar o time box, vou ficar vigiando o time box dele aqui para deixar para perguntas, para dúvidas de vocês, para a gente tirar aqui no final. Mas, Rafael, conta pra gente aí agora, cara, o mundo do Android, do Kotlin, do Java, de toda essa jogada aí, cara. Bola contigo. Ô, Rafael, tá mudo aí, ó. Tá mudo. Ainda não, Rafael. Ainda não. O cara do Android não sabe usar Windows, né? Cara, Javeiro, o cara vai, me pede, olha lá, me pede dual boot, não adianta, cara, é uma jornada eterna, o Javeiro e o Windows, uma briga eterna. Quando migra para o iOS, aí piora mais ainda, né, cara? O quem é da turma do Mac acaba... Ele deve estar retornando aí, mas enquanto isso, pessoal, só para ir enquanto ele está conectado. Opa, voltou? Tá aí, né? Isso, aí, deu problema aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Isso, bola contigo aí, cara. Eu vou aqui compartilhando aqui, enquanto vai carregando a tela e tudo, eu tive que improvisar aqui, porque o Felipe, né, ele fez uma apresentação bacana aí, e eu tive que improvisar aqui também. Eu tinha um outro planejamento, mas a ideia aqui é angariar vocês pro Android, né? Uma disputa saudável aqui. Então, só queria introduzir. Eu também estudei na PUC, engenharia de computação, e foi lá na PUC que eu decidi que eu ia estudar mobile, lá por volta de 2012, que eu tomei essa decisão. Então,
Foi na PUC que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio lá na Escócia para estudar Mobile Software Engineering. Então, desde aí, eu estou nessa jornada. Comecei como Android, depois passei para o lado da força do iOS, e hoje eu não tenho nenhuma preferência, eu gosto de jogar um pouco nos dois times e ajudar aí. Então, hoje na Compasso, eu trabalho como especialista de arquitetura mobile. Então, eu queria trazer aqui para vocês também um pouco, eu não vou entrar muito nas questões muito técnicas aqui e aprofundar, porque a ideia é vocês terem curiosidade aí, entrar no curso de Android que a gente está preparando. O que eu posso adiantar para vocês é que isso aqui, então, assim, a gente já está rodando aqui algumas trilhas com... a gente tem outras trilhas de Android rodando na Compasso, eu sou um dos tutores lá, das trilhas, tutor de mobile. E aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, eu espero que vocês estejam vendo aí, o Android Studio. Então, quem escolher, né, quem for aí se inscrever no curso, essa vai ser a ideia que vocês vão trabalhar. Então, na PUC eu lembro que a primeira ideia que eu trabalhei lá foi o Code Blocks. Então, assim, eu acho que é bacana mostrar a ideia para a pessoa já ver, assim, e familiarizar. E eu vou dar uma passada básica aqui nos tópicos do curso, o que a gente precisaria para fazer, para ter uma app. Então, eu só te digo que você consegue ir, dependendo aí do esforço, de 0 a 100 no Android, aí, 3, 4 meses, já ter uma app que consome dados da internet, tem várias APIs públicas que você pode utilizar, API de Pokémon, API de anime, API de séries e filmes, APIs do Star Wars, API de tabela FIP. Então, na turma que a gente está rodando aí, são todos aplicativos que eu mencionei aqui, são de alunos que começou do zero e já tem um app aí que exibe uma lista, faz uma navegação, salva arquivo localmente, e tem a parte ali do perfil do usuário para escolher uma foto e tudo mais. Então, assim, em mais ou menos 3 meses, 3 a 4 meses, dependendo ali da velocidade de cada pessoa, dá para você fazer um app bem bacana, e já tem gente compartilhando com os amigos, tá? É muito fácil você compartilhar com os amigos. Tem uma barreira de entrada aí no Android para publicar na loja, né? Porque tem que pagar uma taxa. Ainda assim, é muito mais barata do que como para o iOS, e já começa aqui também para o iOS, então já meio que puxando a sardinha aqui para o Android, você não precisa ter um MacBook, né? Que também é uma das barreiras aí para começar o desenvolvimento iOS. Então, eu queria mostrar aqui para vocês como é que é um projeto aqui no Android Studio, e eu queria fazer a nossa jornada, como é que vai ser a nossa caminhada aqui no app, né? Por onde eu começo e tal. Então, geralmente, a gente começa captando os dados da API. Então, aqui eu estou pegando como exemplo um projeto de uma aluna aqui do curso. Ela fez um aplicativo que ela vai exibir animes, lista de animes para o usuário. Então, você pode acompanhar seu anime favorito, favoritar animes, quando tem informações se esse anime já encerrou, se ele está ainda ao ar e tudo mais. Por exemplo, aí, quem gosta de anime sabe que o One Piece nunca acabou, né? Então, tem alguns aí, pode ser mais velhos, que, sei lá, na minha época eu gostava muito de Dragon Ball. Não sei se ainda continua, mas pelo menos acompanhei o Dragon Ball Z. Então, assim, é bom quem gosta de anime usar esse aplicativo aí para gerenciar os vários animes que tem por aí. Rapaz, então, você ainda não se aplicou no Naruto, Attack on Titan? O que tá acontecendo? Você parou, né? Eu desisti, Nossa, aquele Naruto lá, eu vi só o primeiro lá, que o Naruto é pequeno, você dá uma treta com o Sasuke lá, e depois larguei muita coisa para acompanhar, mas eu curto bastante essa parte de animes aí também. Mas aí, voltando aqui, pessoal, aqui é onde essa classe que a gente chama de retrofit, é basicamente a classe que vai pegar os dados do seu aplicativo. Eu não vou estar aqui entrar em detalhes de como é que funciona, o que vocês têm que fazer, e também nesse intuito aí de quem quiser conhecer, tá bem-vindo matricular no curso. Então, basicamente, a gente começa fazendo essa classe. Vocês vão ver, pessoal, que geralmente os aplicativos, eles acabam sendo um pouco repetitivos, no sentido que assim, hoje toda aplicação Android, 90% delas, né, tem algumas específicas, mas uma aplicação, basicamente, que foi dito aí do React, né, ela consome uma API, e o que é uma API?
é onde é um back-end, né, que vai fornecer os dados. Então, a gente tem serviço, a API tem serviços aí de autenticação, serviço de dados como lista de animes. Essa API que não precisa de autenticação, então é uma API pública. Basta, se você fizer uma chamada, por exemplo, nesse link aqui, no seu Chrome, e depois passando aqui um caminho de um serviço, você já vai ter o JSON ali no próprio Chrome, vocês vão ver. Então, começa aqui a gente consumindo o JSON da API. Então, aqui é uma configuração inicial, onde você seta a base URL, que é a home, que é o ponto de entrada ali da API, né? E aqui, essa classe, ela basicamente cria um cliente HTTP. E esse cliente HTTP, ele tem um JSON Converter, que você vai pegar o JSON que você leu, né, da API, e transformar num objeto aqui do Kotlin, que quem estudou Java, orientação ao objeto, né, é o tal do Pojo. Então a gente começa com essa classe do retrofit. Vocês, né, algumas aplicações mais elaboradas, elas vão ter um retrofit mais complicado, mas esse aqui é o retrofit simples, né, o mais simples que você poderia ter. E aqui, essa é uma classe de endpoints da API, que aqui é justamente os serviços que essa aplicação consome. Então, a gente tem aqui, ele pega aqui, né, ele vai concatenar, você tem a base URL, e aqui, depois você vai concatenar com esses serviços. Então, aquela base, ele tem aqui o path do seu serviço, então aqui esse serviço aqui, por exemplo, ele vai disponibilizar para você os animes que estão no ar, né, que é aqui o airing. Passando a página que você quer, ele retorna a resposta. E aqui você pode pegar um anime específico, cada anime tem um ID, você pegar os detalhes do anime, e aqui, se você quiser fazer uma busca na API, ela te retorna uma busca, né? Você passa o nome e tudo mais. Então, aqui é a declaração da sua API. Então, geralmente, você precisa entender com a pessoa do back-end quais são os serviços e tudo mais, e para você construir aqui esses endpoints. E aqui você vai modularizar a sua resposta isso. Então, aqui é você modularizando o seu JSON, né? Então, basicamente, aqui, essa é uma classe que é o anime item, porque esse serviço ali, ele via um JSON, que é uma lista de animes, e aqui é como você vai parsear os dados, né? Você pega o ID do anime, a imagem do anime, tem o título, os episódios. Aqui são todas as informações que você quer consumir daquele JSON, você está mapeando aqui nesse modelo, né? Então, basicamente, aqui o comentário que a Juliana colocou, né? E é até importante, né? É bom ter no início comentar, porque vocês vão ver, pessoal, que todo projeto vocês vão poder reutilizar muito código de uma coisa para outra. Então, aquela coisa, o retrofit não vai mudar muito, vai mudar as classes de mapeamento, mas a API, né, basicamente, ela só muda aqui os nomes dos endpoints. Então, dependendo da API que você vai mudar, só muda aqui os endpoints. E aqui, então, seguindo aqui, a gente tem o que seria o repositório, né? Porque, então, só recapitulando, a gente começou no retrofit, a gente tem ali a declaração da API, e aqui seria o repositório, onde, de fato, você vai ter acesso aos objetos, né? Então, aqui já é a classe responsável em fornecer para você os objetos já parseados, né? Do JSON para os seus pojos aqui. Então, aqui já chega a resposta, e aqui a gente chama de repositório, que é uma classe que ela é responsável por receber dados da API, né? E também por persistir os dados na aplicação, usando uma database aqui do Android, que é a Room. Então, às vezes, você quer salvar uma lista de animes favoritos que o usuário vai selecionar, usando o Room que você vai fazer, é uma mini database aqui do Android. E quem consome esse repositório aqui, a gente chama de View Model, que são os objetos que recebem como dependência o repositório, e através deles que
eles têm acesso aos dados, sejam dados offline. Então, é importante notar que essa database, às vezes, você persiste dados, porque caso, por exemplo, o seu usuário está sem internet, você pode ainda guardar a última lista que ele buscou. Então, para a sua aplicação, ela ter possibilidade de trabalhar de forma offline também. Então, essa aqui é uma classe que ela é responsável só por consumir do repositório, então ela não sabe se essa informação vem da internet ou vem localmente. Então, é importante aqui, não sei se vocês já chegaram a estudar esse ponto, a questão do SOLID, né? Que é uma boas práticas de programação, e o S do SOLID é justamente o Single Responsibility, que é a responsabilidade única. Então, é entender que cada componente cada classe dessa tem uma responsabilidade específica. Então, recapitulando ali, o retrofit é para buscar os dados, né? A API, né, só uma declaração, uma interface ali, não é uma classe mesmo, é mais uma interface que vai declarar a API. E aí você tem um repositório que é responsável por fornecer os dados, seja do banco de dados, ou seja da internet. E você tem o view model que vai consumir do repositório. Tá, e agora a gente chega finalmente onde você vai mostrar os dados, né? Que é na view. Então, no Android a gente tem dois tipos de view, uma activity e um fragment. Também não vou entrar em detalhes, mas é onde que a camada que você vai visualizar os seus dados. Então, geralmente, você vai ter uma função aqui que vai se chamar getAnimes, né? E aqui, justamente aqui, né, ele vai chamar os animes, e aqui você acessa o seu view model, vai pedir os animes. Esse anime, ele vai, quando ele chegar aqui, né, uma chamada assíncrona, então você vai mostrar um load e tudo mais, ele cai aqui no adapter, e esse adapter aí, ele seria um componente visual de uma lista, por exemplo, que você vai construir. Então, assim, eu não vou conseguir executar o código agora, até porque está dando uns pequenos problemas aqui. Eu puxei atualizei esse repositório agora há pouco. Então, outra coisa que vocês vão aprender também, pessoal, é trabalhar com Git. Todos os alunos, eles criam um repositório no GitHub para servir ali também, como eu falei, vocês vão reaproveitar muito código. Para construir um adapter, é basicamente a mesma coisa. Então, se você fez um projeto, 80%, 70% daquele código, daquele primeiro projeto, você vai utilizar no segundo, e aí vocês vão criando tipo um cinto de utilidades aí do Batman, aí, você vai ter uma mini biblioteca de coisas que você sabe que você sempre vai utilizar, que a gente vê em programação, que é a reutilização de código, e você pode até transformar aí um mini framework seu, que toda vez que você vai iniciar um projeto, pô, eu já sei, já inicio meu retrofit, eu faço isso aqui, eu não preciso escrever de novo, porque eu estou trazendo de outros projetos. Mas eu queria mostrar para vocês a tela aqui do aplicativo da Juliana. Então, basicamente, aqui seria a parte da lista, né, que eu falei do adapter e tudo mais. O adapter, nada mais que ele faz, ele pega os dados que o ViewModel entrega e vai montando aqui a lista dos animes, né? Então, aqui, esses dados, eles são mocados aqui, né? Eles são dados fictícios, né? Então, eles são iguais, porque é só para você ter uma ideia da sua tela. Então, essa tela aqui você construiu, né? Ali tem a parte de construção de tela também, que vocês vão aprender, e a parte de navegação. Então, você vai ver, por exemplo, que essa tela, ela tem esse ponto, essa bolinha aqui, que quando você clica no item da lista, ela abre o detalhe do anime. Eu não vou conseguir mostrar todos os detalhes. Ô, Rafael, controla aí um minutinho, não entrega o ouro todo para os meninos, não. Deixa eles passar perrengue quando entrar com a gente aqui. Muito bacana. Dá um minutinho aí para você fechar aí. Tá, eu comecei meu reloginho também, tá fechando. Boa. Mas é isso, aqui é o detalhe do anime e vocês vão poder salvar, pessoal. Então, é só encerrando mesmo, falando um pouco do Android. Mais uma parte assim o Android, ele é um dos aplicativos, né, o sistema de mobile mais difundido aí. Ele tem uma participação no mercado maior do que a Apple, e o Windows Phone nem se fala, né? O Windows Phone ele já saiu da corrida aí há muito tempo,
E é muito tranquilo, a maioria de vocês eu penso que tem Android, até porque é um aparelho mais barato do que um iPhone, então vocês podem desenvolver no próprio aparelho de vocês, podem passar para o colega de vocês, familiares, e é isso, eu espero que essa introdução aqui tenha trazido aí a curiosidade e, né, a vontade de entrar nessa trilha. Eu acho que vocês vão usufruir bastante desse conhecimento aí e ajudar a gente aqui na Compasso com as novas demandas aí que o Hermes está trazendo bastante projeto bacana aí e os outros clientes aí que o Alex mencionou também. É isso que eu tenho para trazer para vocês aqui, pessoal. Valeu demais. Oi, professor. Só colocar uma coisa aqui. O Rafa entrou na briga, né? Porque ele falou assim, o Felipe mostrou uns códigos, uns negócios interessantes lá. Deixa eu mostrar aqui também, a apresentação dele não tinha isso aí não, cara. Não, vamos fazer um mar. Os caras estão acirrados aí, a disputa com os alunos aí. A disputa tá pesada, né? A disputa tá pesada, cara. E eu achando que eu fui técnico demais. Quem sabe faz ao vivo. Eu aproveitei que ele foi primeiro ali, peguei a parte boa, saí da parte que eu não queria muito e fiz aí. A única frase é só a seguinte, cara. Você não buildou no Git, então, cara. Mas foi bom. Bom demais. Ali. Turma, obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael, demais aí pela. Turma, vocês vão estar com esses caras. Vocês já viram que eles gostam de escovar e babar beat. É um prazer enorme todo dia que eu tenho uma conversa técnica de projeto com esses caras aqui. E então, assim, se inscrevam. Eu queria, professor Marcos, aqui, o Fábio tem aí o nosso cronograma, né, das inscrições aí. Tá aqui então, tá no nosso site aqui, já mandei no chat aí para todo mundo. Tá? E aí, turma, assim, quem já se inscreveu, soubemos que teve um probleminha da turma, alguns já acelerou, foram reprovados, isso não impede, a gente está começando, começar as inscrições a partir do dia de hoje, então se inscrevam, coloquem lá, não tem problema ser primeiro período, a gente tem uma jornada nesse processo, que é um testezinho de lógica, uma avaliação de currículo e um bate-papo depois, a gente tem uma jornada em torno de umas 2 semanas dessa jornada, mas se inscrevam agora, acho que se encerra que dia, Fábio? Dia 14. Dia 14, então as inscrições vão até o dia 14, e o plano é esse, inscrições até o dia 14, a gente seleciona um conjunto de estudantes para essas bolsas, e durante 3 meses vocês estarão aí, com o Felipe, com o Fábio, com o Rafael, em cada um numa trilha, durante esses 3 meses vocês estarão recebendo uma bolsa, e eu acho que já tem algumas perguntas aí que eu deixo o professor Marcos Arraes já combinando aqui, a gente respondendo aí para tirar a dúvida aí. Vamos, antes da gente abrir para o nosso momento de dúvidas, né, Hermes? Tem um montão de dúvidas que a gente já sabe que é um pouquinho padrão, né? Então já vamos mandar todas elas, porque a gente já vai tirando da lista. E, gente, primeira coisa, a formação é completamente remota, né? 100% online, através da plataforma Alura. Não tem sincronismo, tá certo que alguma atividade ou outra, pode ser que marque uma call e tudo, mas é super combinado, então você vai fazer no tempo que você tem. Eu estudo à noite, vou fazer à tarde a trilha. Eu estudo de manhã, vou fazer à noite, eu vou fazer... Desde que você cumpra os prazos que estão lá no site, lá, né? Então, assim, as atividades, elas têm data de abrir e data de fechar, mas você não tem o horário estipulado para fazer. Se você deixar para fazer nas últimas 2 horas, né, antes dela fechar e conseguir resolver o problema, tá certo. O Hermes já falou, mas é muito importante ressaltar, não tem restrição de período, então a gente tem muitos alunos de primeiro período que vêm, às vezes, de um técnico, de um Cefet, de um Cotemig, ou já teve uma experiência prévia com lógica de programação, com algum tipo de algoritmo. Essa prova ela não cobra linguagem específica, então você pode submeter sua candidatura aí, tá? E aí você vai passar pelo processo de seleção. É importante falar, uma outra dúvida que sempre pergunta, eu posso submeter minha candidatura nas 2 trilhas? Pode. A gente aconselha o seguinte, sabe, gente? Você até pode submeter a candidatura, a gente vai tentar focar aqui para dar mais oportunidades às pessoas,
você fique em uma trilha só, né? Assim, para você não ficar nas duas e tirar a vaga, às vezes, de um colega. Então, assim, se você está na dúvida sobre qual que você gosta e não consegue perceber qual você talvez tenha mais aptidão, né? Inscreve nas duas, que aí quando a gente for fazer a análise, né, dos currículos e tudo, eu falo assim, não, ó, essa pessoa aqui parece ter uma aptidão melhor para o Android, vamos deixar ela no Android. Ó, não, essa aqui vai para a galera do Felipe, vamos para React. Então, aí faz essa distribuição. Então, pode inscrever nas duas trilhas, né? Então, agora vamos começar a fazer a leitura aqui. Eu vou jogando as perguntas aqui para os meninos. Os meninos vão respondendo. Vocês podem ir mandando via chat aqui, né? Eu vi uma aqui perguntando de horário fixo, professor. Não é horário fixo, o compromisso da Bolsa são 20 horas semanais, você pode fazer a sua rotina, como é 100% remoto, a gente não tem esse controle tão afinco, como o professor falou, do assíncrono aí das atividades. Existe sim os desafios, as metas e as datas aí que vão ser o ponto principal aí dentro dessa jornada. E durante essa jornada a gente forma, trabalha, né, com vocês, cria o desafio e a gente está continuamente observando comportamentos, a competência técnica, o desenvolvimento, para que a gente possa trazê-lo para serem possivelmente contratados pela Compasso. É importante também falar das deles, viu, Hermes? A gente não tem um horário fixo, pessoal, mas a gente vai tentar encontrar um horário em comum que todo mundo possa, que a gente faz as deles, seguindo o rito aí do ágil, que é como a gente vai fazer esse controle de as dificuldades que vocês estão tendo e orientar os estudos, né? Então, a participação das deles é crucial para o desenvolvimento de vocês. Vamos começar aqui, deixa eu ir passando aqui. Alguns já perguntaram, vocês foram brincar aí de que é pesado, de que é não sei o quê. Tem várias perguntas aqui acerca eu vi aqui, da capacidade técnica para poder executar Android Studio e as ferramentas. Gente, eles brincaram, tá certo? Eu vi que tem um aqui, o Daniel perguntou aqui se um Android Studio rodando com 4 GB de RAM num Linux aguenta. Tem que lembrar, né, gente, que 4 GB de RAM num Linux, né, corresponde a 32 GB de RAM no Windows, né? Então, vai funcionar. Hoje, o cara, quando não gosta de Microsoft, é desse jeito, né? Ele vai na grosseria, né? Vai na grosseria. Não, tô brincando, gente. 4 de RAM roda sim o Android Studio, embora tenha alguns componentes que são um pouco pesados e provavelmente a hora da compilação vai doer um pouquinho, mas roda. O ambiente ideal para você rodar um Android Studio lá, né, que é um variante de Eclipse lá, gente, é você ter um 6, 8 de RAM e no Windows e vai rodar de boa. Eu brinquei aqui de 32 de RAM aqui. Obviamente, se você tiver 80 Chromes abertos, você vai precisar de 64 de RAM, né? Bom, deixa eu ver aqui. Mais coisas aqui. Eu queria só fazer um complemento aí, Marcos, sobre o pessoal, questão que puxa muito memória, pessoal, é o emulador, mas no Android é bem tranquilo para aqueles que têm aparelho Android, que você pode rodar a aplicação no próprio aparelho, e às vezes até melhor, porque às vezes você dá um bug no emulador, mas não dá no aparelho, então geralmente você tem que usar o aparelho como baliza ali. Então, pelo menos, quem tem Android aí não vai se preocupar em também ter que gastar memória com o emulador, porque o emulador é o que mais, de fato, aí come memória e processamento, mas seria isso. Alguém perguntou aqui se era Kotlin, aquele código que eu estava mostrando, é Kotlin sim, e tem um pouco do curso do Java, mas mas é coisa um pouco introdutória também, só para... A gente sabe que tem muito projeto legado em Java, mas a gente foca a formação em Kotlin. O Marco Aurélio, gente, está perguntando ali se, mesmo fazendo estágio numa outra empresa, né, ele consegue participar. Vou deixar para o Hermes aí. A gente tem que avaliar porque você faz um novo contrato de estágio. Aí eu não sei como é que fica isso do ponto de vista de contratos, né, ter 2 estágios ativos aí. Mas eu me informo com o nosso time de RH aqui para poder devolver para o professor Arraes aí e responder para vocês logo depois. Isso. Na dúvida, inscreve, né, Hermes? Isso, na dúvida se inscreve, exatamente. Isso, exatamente. E aí depois a gente dá o retorno. Deixa eu ir avançando aqui. O Anderson tá lembrando, né, que aqui na PUC a gente tem realmente os computadores remotos, né? Então, se você tem alguma dificuldade de acesso, né, você pode pegar aí o link remoto. Inclusive, já foi disponibilizado agora, os acessos remotos estão num processo mais fácil, né, mais facilitado, você não precisa mais fazer aquele trânsito mais burocrático. Então, obrigado, Anderson, por lembrar aí, tá? Deixa eu ver aqui.
quem tem contrato de trabalho CLT pode participar? É a dúvida do Vinícius aqui. Vai na mesma linha, né? Porque com o contrato da CLT você já tem um compromisso de jornada de trabalho que tende a se comprometer e ser duas funções, estágio, contrato de trabalho. Eu acho que, no caso da CLT, eu acho que aí já tem um empecilho até um pouquinho maior. Mas da mesma forma, se inscreve, coloca essa informação lá e aí a gente valida com o nosso time de RH aqui e departamento pessoal para ter certeza que é possível, que não é possível aí. A Mariana está perguntando a carga horária, né, semanal. O Fábio já tinha até mandado ali, né, 20 horas, né? Ele tinha mandado mais para cima. A Bárbara está perguntando se logo para começar o curso já assina um contrato de estágio, né? Assina porque tem a bolsa, né, dos R$500, né, durante os 3 meses. Então, exatamente. Bárbara, logo no início, mesmo aí depois, quando você vai efetivar na Compass, é que vem outro contrato isso também, né? Perfeito, isso mesmo. São 12 etapas aí. Ô, Emerson, eu queria só fazer um adendo, que eu estou vendo muita gente perguntando sobre fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E, pessoal, não sei como é que é o React lá, mas a carga do Android, ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior. O conteúdo do Android, ele é um pouco extenso e eu não recomendo que, assim, você já tem a faculdade, né? Não recomendo também dividir o estudo do Android com alguma terceira coisa que vocês vierem estar fazendo, porque 3 meses é um período justo, mas para quem aí está envolvido em outras atividades além da faculdade, pode virar aí um prazo bem apertado e vocês aí não conseguir progredir no conteúdo do Android. Então, eu só queria levantar esse aviso. Esse alerta. Boa. Isso, esse alerta. Legal. Aqui agora, ó, seguindo aqui, o Gabriel quer saber se pessoas de outros estados podem participar ou só de BH. Não. Você não viu? O Alex estava falando que a Compass adora a gente do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, aonde você estiver, vai ser muito bem-vindo aí, viu, Gabriel? Legal, o Mikael perguntou uma coisa interessante, né? Gente, a trilha, né? São selecionados para participar, às vezes, 30 pessoas, 40 pessoas. E esse fluxo, ele afunila ao final do processo, porque os que vão ser contratados pela Compass em cada trilha, vai ser um número X lá, sei lá, 10 pessoas. O que acontece com as outras pessoas que fizeram, né, a formação, né? Elas ganham um certificado da PUC Minas que pode ser contado como atividade complementar de graduação. Então, você vai ter lá as horas trabalhadas no curso, você pode, além de pôr no LinkedIn, você pode também utilizar para contar aquelas horas das atividades dos cursos, certo? E aí, adicionando, professor, como a gente usa a plataforma da Alura, todas as trilhas que vocês fazem na Alura e a Alura tem aquele certificado de conclusão dele lá, também pode ser utilizado como propagação para o seu LinkedIn também. O Hugo está perguntando ali se ele pode usar uma IDE para fazer a prova ou se vai ser no Word. Hugo, vai ser tudo pela plataforma, é online, né? Então, exatamente. Você loga lá no sistema, você não precisa ter nada instalado, tudo é por lá. Vai tudo pela plataforma da GUP lá. Se tiver dúvida, as meninas orientam, tá? O Luan aqui, eu faço ADS, né, o Análise de Desenvolvimento de Sistemas, né, na PUC, eu posso me inscrever no de Game Development? Pode, não é restrito, inclusive a gente fez a live do de Game Development focado no curso de jogos, né? A gente fez na quinta-feira passada, mas não tem nenhum impeditivo. Quem por exemplo, engenharia de software, sistemas de informação, engenharia de computação, quer fazer o Game Dev, pode inscrever lá, tá? Mas lembrando que na trilha de Game Dev, a gente tem algumas habilitações focadas no Game Dev, né? Como modelagem, animação, a parte artística, né, envolvida, né? Mas pode submeter que, às vezes, algum colega que já tem uma experiência prévia, né, de desenvolvimento de jogos, né? Vamos lá aqui, o Thales está perguntando aqui como são as datas de entrega e os desafios na formação. A gente usa, Thales, a metodologia ágil e usa o Scrum, né, com o conceito da planning, do sprint, da daily ali, que é dentro desses time box que combinam as datas de entrega e os desafios e cada etapa. Então, tanto o Felipe quanto o Rafael vão ter essa liberdade de organizar os marcos de entrega e os desafios no meio dessa jornada numa cultura que a gente traz para vocês o que ocorre em projetos reais dentro de clientes, né? Esse hábito de um projeto gerido no Scrum ali dentro da metodologia ágil. Então, é por aí que você vai acabar encontrando as datas e os desafios ali.
Massa, massa. Nossa, agora que eu tô vendo aqui, gente, nossa, a gente perdeu o prazo aqui. O Curso Game Dev também tem certificado? Todos os do Level Up Fast Track, todos emitem o mesmo certificado, né? Tem a mesma quantidade de horas, né? Vem com o nomezinho da trilha, tá? Gente... Libera para aula, né? Exatamente, vocês têm que ir para aula, os professores têm que ir. Estou vendo aqui que algumas pessoas já saíram, né? Gente, eu queria agradecer demais, primeiro aqui os alunos mandando tantas perguntas, falar que tá todo mundo, sejam muito bem-vindos nas trilhas aí, inscrevam, a gente vai tirando alguma dúvida que for surgindo no site, tem o contato lá, pode escrever que a gente vai respondendo. Queria agradecer demais a galera da Compasso que está aqui, na pessoa do Hermes, eu estendo os agradecimentos a todo mundo ali. Não, mas agora está só o Fábio, o Felipe e o Rafael aqui, dá para fazer os cumprimentos gerais aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com a PUC Minas. E vamos lá, vamos fazer acontecer, gente. É uma oportunidade muito boa de ingressar no mercado. Vou passar a palavra aqui para o Hermes aí, mandar os cumprimentos em nome da turma aí. De novo, muito obrigado. Não vou estender os agradecimentos, não, porque eu sei que tem a anotação do ponto da presença lá. Então, obrigado de novo à PUC, obrigado por essa oportunidade, vai ser muito legal. Se inscrevam, se tiverem dúvidas depois, escrevam lá na inscrição que a gente vai tentando responder o máximo que puder aí ao longo do período das inscrições. Um abraço, gente. Boa aula, boa noite aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Só Valeu, lembrando pessoal. aí que essa live aqui, essa talk fica gravada. Se algum colega perdeu, passa o link do ICEI Talks para eles que eles possam assistir de novo essa talk, tá? Foi um prazerão. Kleber, obrigado aí, tá conosco, todos os professores da PUC, todo mundo. Uma boa noite e uma ótima Semana Santa para todo mundo. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.